vão receber informações sobre os próximos eventos. Qual é a mecânica do nosso evento? A gente deve durar em torno de uma hora e 10 no máximo. A gente faz uma apresentação pelo nosso palestrante convidado, em torno de 30 a 40 minutos, e ao final a gente abre para perguntas. Aqueles que quiserem também falar no final, é só levantar a mãozinha. A nossa expectativa é, em uma hora de evento, colocar, digamos assim, esse conhecimento de forma genérica, ampla, não genérica, desculpa. Então, eu vou passar um pequeno vídeo agora da parte da Xtort e depois já iniciamos a nossa exposição. Crise mundial, dúvida nos investimentos, otimização de resultados. Estamos no caminho certo? É viável? Qual o risco? Esses são questionamentos de gestores públicos e privados nos dias de hoje, no Brasil e no exterior. O sucesso de um projeto está ligado diretamente a um bom plano de negócios, desde a análise de pré-projeto até sua implantação e operação. Desde 1987, a Nstort Business Consulting Group é a certeza de planos de negócios estruturados de alto desempenho. Excelência, ética, respeito e confidencialidade. Criatividade de inovação garantem a qualidade dos seus resultados. Bom, quem é o nosso convidado? É Eduardo Baltar, que é CEO da Ecofinance. Baltar, a Ecofinance é um parceiro nosso nas atividades relacionadas a projetos, negócios, consultoria, meio ambiente. O Eduardo já liderou mais de 400 projetos de inventário de carbono e estratégias de descarbonização para grandes grupos brasileiros. É um dos maiores escritórios do Brasil, não tenho nenhuma dúvida disso, e com uma larga experiência em diferentes setores. Então, o que nós pedimos ao Eduardo, quando fizemos o convite, é que ele fizesse uma abordagem, o que é exatamente o projeto de crédito de carbono e qual a repercussão que o crédito de carbono dá, especialmente também como um ativo financeiro, digamos assim, para muitas dessas empresas, seja ele para crédito, ou seja ele para evitar compensações financeiras pela questão de atividade poluidora. É um assunto que não tem nenhuma dúvida, ele está na pauta de muitas das empresas que estão fazendo parte do nosso encontro hoje, mas do Brasil inteiro, e no Rio Grande do Sul também, de forma bastante significativa. Sem muita conversa, eu passo a palavra para o Eduardo e seguimos esse roteiro. Ao final da fala dele, a gente retorna para as perguntas e para os comentários de quem quiser, obviamente, participar. Eduardo, muito obrigado por ter aceito o convite. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiro, eu que agradeço, Maureen, o convite. Agradeço a todos vocês aí a presença aqui na nossa conversa. Bom, como Maureen já me introduziu, aí eu sou CEO da Ecofinance Negócios. Eu acho que vou colocar a apresentação. E aí, eu só apresentando rapidamente a Ecofinance. Né? A Ecofinance é uma consultoria especializada na questão de mudança climática. Tá? A gente trabalha com a questão climática desde 2007, então a gente está completando aí 17 anos de mercado. Hoje, na região sul do Brasil, é a empresa que tem maior número de projetos de crédito de carbono aprovados. A gente já comercializou mais de 15 milhões de crédito de carbono, já prestou consultoria em mais de 200 projetos nesse mercado. E aí a gente assessora as empresas em questões climáticas desde o entendimento da empresa sobre qual emissão ela proporciona para o ambiente, que é o que a gente chama de inventário de carbono, até a análise dos riscos e ameaças, né, que a mudança climática traz para o negócio, como também assessora as empresas no desenvolvimento de planos de descarbonização, estratégias de descarbonização que podem levar ao desenvolvimento de projetos de crédito de carbono ou não. Tá?
Então, aqui algumas empresas que trabalham conosco estão passando bem a prestação, tá? Então, a gente tem empresas em vários setores econômicos, aqui só trazendo algumas rapidamente. Então, por exemplo, no setor de papel e celulose, a Suzano Papel e Celulose, a CMPC, que está sediada aqui em Guaíba, no Rio Grande do Sul, trabalha com a gente desde 2016. No setor de energia, que é um setor que a gente atua bastante, a gente tem a Engie Brasil Energia, que é a maior geradora de energia privada do Brasil, trabalha com a gente desde 2010. Somos responsáveis por todos os projetos de crédito de carbono da Engie, somos responsáveis pelo inventário de carbono da Engie. A CPFL Energia, com sede em São Paulo, a 2W Energia, também em São Paulo, Statkraft Energia, que é a norueguesa de base Santa Catarina, aqui no Brasil, a Chesp, lá no Nordeste, dentre várias outras empresas do setor energético. No setor financeiro, cooperativo, Sicredi, trabalha com a gente também há mais de 10 anos. A Unicred passou a trabalhar há pouco tempo. No setor mais industrial, né? A Tramontina, a Baterias Moura, que fica no Nordeste, a Maven, que fica lá no Paraná, a Basa, na Bahia. No setor de biodiesel, né? A BH, né? Que é sediada em Passo Fundo, a gente ajuda a BH tanto no inventário de carbono como nas estratégias de descarbonização aqui no Brasil, como também na planta na Suíça. Inclusive, a gente agora, atualmente, estamos desenvolvendo um projeto de certificação da planta da Suíça deles em relação à questão climática. E aqui, vários outros clientes de vários setores, como a Libem, no setor de suíno, né, Embasa, no setor de saneamento, Alvopetro, no setor de petróleo. Então, assim, a gente atua em vários setores econômicos, tá? Também temos alguns projetos internacionais. Então, a gente já desenvolveu projetos tanto aqui na América Latina, na República Dominicana, no Paraguai, como também na África, em Angola, em Moçambique, na Suíça, citei agora há pouco, e na China também, tá? Então, assim, a ideia hoje é compartilhar um pouquinho dessa nossa experiência com vocês. Vou fazer uma apresentação, tentar fazer aí, trouxe bastante assunto, mas vou tentar fazer aí em meia hora no máximo, para deixar vocês abertos aí a fazer perguntas, fazer comentários, etc. Tá? Podem fazer qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de comentário no final, não se sintam constrangidos, podem fazer qualquer pergunta. Então, assim, a minha apresentação, ela está estruturada em 3 grandes tópicos, tá? Tá aparecendo para eles aqui, já tá. Primeiro, eu vou fazer uma introdução, tá? Onde eu vou mostrar para vocês assim, por que existe o mercado de carbono, como é que ele surgiu, de onde é que ele surgiu. Então, a ideia é trazer alguns conceitos para que vocês entendam a lógica do mercado, como ele funciona hoje. Depois eu vou conversar com vocês sobre os diferentes tipos de mercado de carbono. E a gente que atua no setor, a gente acha bem importante falar sobre isso, porque muitas vezes a gente recebe consulta, por exemplo, de empresas ou de pessoas, né, falando, olha, eu tenho um projeto de crédito de carbono aprovado, meu crédito de carbono vale, eu sei que vale 40 euros a tonelada, ou 40 euros o crédito. E a gente fala, olha, esse não é o preço que a gente consegue vender crédito no Brasil, né? E aí a gente nota que ele está falando de outro tipo de informação, de outro tipo de mercado que ele viu lá fora, que não condiz com o tipo de projeto que a gente pode desenvolver no Brasil. Então, por esse motivo, a gente vai tentar diferenciar um pouco os tipos de mercado de carbono que existem, vai tentar explicar o que é esse ativo de crédito de carbono, como é que a gente obtém esse crédito de carbono, e depois vai falar sobre o mercado. A partir depois que vocês entenderem esses conceitos, vai falar sobre o mercado. Como é que é a movimentação financeira desse mercado global, como é que é isso no Brasil, e quais são as perspectivas de estabelecimento de um mercado regulado de carbono aqui no Brasil, já que tem um projeto de lei que está tramitando, já foi aprovado na Câmara de Deputados e está agora no Senado para ser aprovado, com a expectativa de ser aprovado esse ano. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse projeto de lei também. Tá? Bom, então, falando já da nossa introdução de por que existe esse mercado e como é que surgiu o mercado. Tá? Então, primeiro eu vou falar algumas coisas de ambientalista, para o pessoal se claro, eu tenho que falar sobre isso, que é, assim, primeiro a gente está, esse gráfico aqui, ele mostra, na curva verde ali do gráfico, a evolução das emissões de carbono, das emissões de gases de estufa no mundo, de 1850 até 2022. Então, você vê a curva verde crescendo num montante ali exponencial a partir de 1940 a 1950, de uma forma acelerada. Né? Então, a gente saiu do nível de emissões de 1850, menos ali, em torno de 5 bi-toneladas de CO2 sendo emitido, para mais de 50 bi-toneladas de CO2 em 2022. Então, a gente tem isso, esse tipo de evidência aqui, é uma evidência que não é contestada, mesmo por quem contesta a questão da mudança climática e do aquecimento global.
Isso aqui é tão cientificamente comprovado que não é contestado. Então, há, de fato, um aumento da concentração de gás de efeito estufa na atmosfera. E a gente chama esses gases de gás de efeito estufa porque ele atua como uma estufa. Ele vai se concentrando na atmosfera e ele impede que o calor que o Sol traz para a gente se dissipe de volta. E aí vai concentrando calor, e tende a temperatura média que a gente vive aqui se elevar um pouco. Tá? Então, assim, esse aumento da concentração de gás de efeito estufa, ele vem trazendo alguns impactos, né, climáticos na atmosfera, que vem sendo observado cientificamente. Então, por exemplo, esse gráfico da esquerda mostra o aumento da temperatura média global. Então, a temperatura média global já aumentou em torno de 1,2 graus Celsius em relação a 1850, que é o período lá da Revolução Industrial. Então, a gente já teve um aumento de mais ou menos 1,2 graus Celsius. A gente vem observando também um decréscimo da cobertura de neve nos árticos, né? E um aumento do nível médio do mar global. Tá? Então, isso vem provocando alguns impactos. Esses impactos climáticos vêm provocando alguns impactos aqui onde a gente vive. Um deles é o grande volume de chuva em curto período de tempo. Então, desde que eu comecei a estudar esse tema, que foi um pouquinho antes de abrir a empresa, há uns 20 anos atrás, a gente já tem as previsões do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudança climática ligado à ONU, e que a gente vai ter com cada vez mais frequência grande intensidade de chuva em curto período de tempo. E é isso que a gente vem observando, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul agora há pouco, em maio, foi o que aconteceu aqui na região metropolitana em setembro do ano passado. Né? Então, grandes eventos climáticos de chuva intensa em curto período de tempo. Aquela história de, olha, choveu em um dia que estava previsto para chover em um mês. Né? Então, isso é previsto e acontecer com cada vez mais frequência em várias partes do mundo. Então, aqui alguns exemplos de reportagem em Porto Alegre. Em 2023, em Porto Alegre, em setembro, a gente teve uma reportagem dizendo assim, olha, Porto Alegre teve setembro mais chuvoso em mais de 100 anos. Aí, em maio de 2024, maio de 2024 foi o mês mais chuvoso em Porto Alegre desde 1916. Ou seja, o fenômeno se acontecendo com grande intensidade e com cada vez mais frequência. Isso não é só em Porto Alegre. Se você for procurar sobre isso no Google, você vai ver que isso acontece em Salvador, isso acontece em São Paulo, isso acontece em Recife. São chuvas históricas acontecendo com repetitividade, né, nos últimos 10 anos. Tá? Então, isso vem acontecendo com grande frequência aqui no Brasil, em várias cidades do Brasil. Tá? Então, além da questão, e a gente, quando está falando de mudança climática, a gente não está falando só de chuva intensa por período de tempo, a gente também está falando de secas intensas, acontecendo com grande frequência. Então, isso aconteceu, por exemplo, em São Paulo em 2021, isso vem acontecendo agora no Pantanal. Enquanto a gente está vivendo a chuva intensa aqui, no Pantanal está vivendo uma seca histórica. Né? Isso tem acontecido agora no Amazonas, que também está observando ali em várias cidades em contexto de emergência. Isso, para efeito do Brasil, por exemplo, a seca intensa, nossa matriz essencialmente hídrica, depende de chuva, traz um impacto de fornecimento de energia, traz impacto também econômico, como que aumenta nosso custo energético. Né? Bom, além disso, o avanço do nível do mar, eu sou natural de Recife, eu moro aqui em Porto Alegre há 19 anos, mas sou natural de Recife, a praia, como chamava de jogar bola na adolescência, não tem mais faixa de areia. Só tem contenção para o avanço do nível do mar. Então, isso é um fenômeno que vem vendo em várias cidades litorâneas do Brasil também, e ondas de calor intenso. Né? Então, isso vem acontecendo no Brasil, na Europa. O último verão matou 47 mil pessoas, onda de calor intenso. A gente teve isso no Canadá também, na Colômbia Britânica. Enfim, então isso vem acontecendo em várias partes do mundo. Bom, diante disso, né, quer dizer, isso tudo, né, todos esses fenômenos climáticos, eles também impactam as atividades econômicas. Então, no momento em que o clima vai mudando, e aí, por exemplo, eu projeto que vou fazer um trabalho de plantio de trigo, que é uma cultura de inverno em determinada localidade aqui no Rio Grande do Sul. O trigo é cultura de inverno, e a gente se projeta para aquela região que a gente vai ter menos dias de inverno no ano, isso impacta a minha produção. Ou eu tenho previsão de enchentes que vão acontecer com mais frequência em determinadas regiões, isso vai impactar a minha operação industrial, a minha operação agrícola, o que seja. Né? Então, toda essa questão climática, a mudança climática, impacta diretamente os negócios, seja atualmente, seja no seu planejamento de futuro. Né? Então, a gente vê, por exemplo, algumas empresas planejando, né, implantação de novas plantas em determinadas regiões, ela tem que se perguntar, é um processo intensivo em água, por exemplo? Como é que está a previsão ali de futuro, né, de questão de risco hidrológico, de fornecimento de água, de impacto de chuva naquela região? Tá? Bom,
Então, diante dessas variações climáticas, desse fenômeno da mudança climática, você tem diversas conferências internacionais que vêm acontecendo desde 1992 para tratar o tema da mudança do clima, para colocar o tema da mudança do clima como um tema relevante para o mundo como um todo. A primeira delas foi a Eco 92, ou Rio 92 aqui no Brasil, que foi quem colocou a questão da mudança climática na pauta. A partir dessa convenção do Brasil, em 94, entrou em vigor a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que é a tal da COP. Então, todo ano vocês vão ouvir falar no final do ano da COP20, COP28, COP29, vai ter a COP30 no Brasil, vai ser em Belém no próximo ano. Né? O que é a COP? A COP é a Conferência das Partes, Conferência dos Países que ratificaram essa Convenção Quadro que foi assinada em 94, que é a Convenção Quadro que bota a mudança climática como problema global. A partir dessa COP surgiu o Protocolo de Kyoto. Tá? E aí o Protocolo de Kyoto diz o seguinte, eu vou passar a próxima slide e depois eu volto para isso. Vocês estão vendo essa barra verde mais a laranja, né? Vamos supor que o nível de emissão de um país desenvolvido em 1990 era o total dessa barra. Então, a emissão de carbono de um país desenvolvido em 90 era da barra verde mais barra laranja. O protocolo de Kyoto diz o seguinte, país desenvolvido, você vai ter que reduzir, em média, 5,2% do seu nível de emissão de carbono de 90 entre 2008 e 2012. Para você reduzir isso, você vai ter que desenvolver prioritariamente ações internas, ou você pode recorrer aos chamados créditos de carbono, que são ativos que comprovam que houve uma redução de carbono em algum lugar, um crédito de carbono, 1 tonelada de carbono reduzida, e aí você pode recorrer para atingir sua meta crédito de carbono em outros países. Então, através desses mecanismos que estão embaixo dessa palavra crédito de carbono, o protocolo de Kyoto criou a possibilidade de um país em desenvolvimento como o Brasil aprovar um projeto que reduz a emissão aqui de carbono, e para cada tonelada reduzida desse projeto, ele poder vender para ajudar um país desenvolvido a atingir a meta. Então, o protocolo de Kyoto cria aqui a possibilidade do mercado de carbono global. E aí o mecanismo que ele permite que um país em desenvolvimento como o Brasil possa participar é o CDM, é o Clean Development Mechanism, que em português a gente chama de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. Então, é nesse mecanismo que o Brasil pode participar, através do protocolo de Kyoto, vendendo crédito de carbono para país desenvolvido atingir a meta. Tá? Então, daqui surgiu o mercado de carbono. Tá? E para que surgiu esse mercado de carbono? Por que ele existe? Ele existe porque ele é uma alternativa de o país desenvolvido atingir a meta dele através de um custo menor em outro país. Isso permite que tenha um fluxo de recursos de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento desenvolver um projeto de crescimento verde, né, ou de desenvolvimento limpo, como o próprio mecanismo diz. Isso permite, em alguns casos, também a transferência até de tecnologia de um país desenvolvido para um país em desenvolvimento. Tá? Então, essa é a ideia por trás do mercado de carbono. É possibilitar que se atinja a redução de emissões da forma mais barata possível, porque às vezes é muito difícil o país desenvolvido mudar a sua estrutura tecnológica para reduzir a emissão. É mais fácil ele financiar projetos novos em países que estão crescendo e precisam daquele desenvolvimento limpo. Tá? Então, essa é a ideia por trás do mecanismo de desenvolvimento. Tá? Vocês devem ter ouvido falar muito do Acordo de Paris. Né? Se fala muito sobre isso, que é um novo acordo global que tenta buscar, né, os limites de emissões de carbono e reduzir as emissões de carbono. É um acordo que substitui o protocolo de Kyoto. Tá? E o grande objetivo do Acordo de Paris é tentar limitar o aumento da temperatura média global em até 2 graus Celsius até 2050. Tá? A gente viu lá no início da apresentação que a temperatura média global já aumentou 1,2 graus Celsius. O Acordo de Paris tem o objetivo de tentar limitar esse aumento de temperatura em até 2 graus Celsius, se possível até 1,5. Por quê? Porque ele prevê que, se a gente aumentar mais que isso, os impactos climáticos que a gente está sofrendo agora vão ser muito piores lá na frente. E aí ele diz que para a gente chegar nesse nível, a gente tem que chegar, em 2050, num balanço neutro de emissão de carbono. Tudo que estiver emitindo de carbono no mundo tem que ser, de alguma forma, removido ou compensado. Então, esse é o tal do net zero, que talvez vocês vejam muito falar na mídia. Tal empresa busca ser net zero, busca ser zero líquido em carbono. E por que ela busca ser zero líquido em carbono? Porque é justamente tentar se atrelar a essa meta que o Acordo de Paris coloca como importante de chegar lá para a gente tentar limitar o aumento da temperatura média global em até 2 graus Celsius. Tá? Bom, beleza. Então, tentei falar um pouquinho por que o mercado de carbono existe e como é que ele surgiu. Tá?
Agora a gente vai falar um pouco sobre as diferenças de mercado, tá? Bom, primeiro, deixa eu dar um padrão. Quando eu apresento aqui, vai o slide todo, vai o texto todo. Eu posso colocar em modo apresentação? Não dá? Ah, tá. Ele Não. travou. Ah, ele trava? Tá. Não, tudo bem. A ideia era passar por parte Ele do deu uma texto. travada. Não, mas tudo bem, não tem problema. Bom, então assim, primeiro eu vou diferenciar que existem diferentes tipos de mercado de carbono. Tá? A gente tem um tipo de mercado de carbono que é o comércio de emissões, que é chamado em inglês de cap and trade. O que é isso? O governo estabelece um limite de emissão para determinado setor econômico, né? Confere àquele setor econômico a possibilidade de emitir naquele limite, né? E aí, se ele emitiu menos do que o limite, se aquela empresa, aquele setor econômico emitiu menos que o limite, ela pode vender aquilo que ela emitiu a menos para quem está emitindo a mais. Então, esse é o sistema de comércio de emissão. Então, ele estabelece um limite de emissão, um direito de emissão para determinadas instalações da economia, e ele permite que quem emite menos, que seus limites vendam a quem está emitindo mais. Tá? Então, tem uma presença forte do governo, e o governo confere a determinados setores econômicos a possibilidade de emitir uma permissão de carbono que equivale a 1 tonelada de CO2 equivalente. Tá? Se a empresa que tem aquele limite, ela excede o limite, ela não compra permissões para estar dentro do seu limite, ela vai pagar algum tipo de penalidade. Esse é o chamado sistema de comércio de emissões. Tá? O que é negociado no mercado aqui? Permissão de emissão. Existem vários mercados que sistema de comércio de emissões no mundo. Existe na Europa, que é hoje o principal mercado de carbono no mundo, que é o EU ETS, que está ali. Na Califórnia, no México, na China, em vários países isso já existe. E a lei brasileira caminha nesse sentido aqui. Estabelecer um sistema de mercado de carbono nesse mesmo modelo, o modelo de comércio de emissões. Tá? Então, esse modelo de comércio de emissões ele funciona conforme essa ilustração aqui. A gente tem uma instalação, né, que vai de algum setor econômico, ou que o governo estabeleceu um limite de emissão, tá? Uma permissão de emissão. Aí, por exemplo, no lado esquerdo da instalação 1, tem a permissão de emissão que vai até aquela linha tracejada, que é o limite. Ela só usou as permissões de emissões verdes e tem um excedente ali de azul que ela não usou, ela não emitiu. Ela vai vender aquele limite de emissão para quem está emitindo a mais, que seria a instalação 2, tá? Para compensar o déficit da instalação 2. Então, essa é a dinâmica, o mecanismo do sistema de comércio de emissões. Já existe outra forma de mercado de carbono, que a gente chama de mecanismo baseado em projetos, que é o que estabeleceu lá o mecanismo de desenvolvimento único ligado à ONU, o protocolo de Kyoto, que é um determinado país ou um determinado agente privado de determinado país aprova um projeto do mecanismo, comprova que aquele projeto reduz a emissão de carbono, e para cada tonelada que ele reduziu, ele vai ter um crédito que pode ser vendido para alguém. Esse alguém pode estar tendo alguma meta obrigatória no seu país que permite usar aquele crédito, ou pode ser alguém que voluntariamente está comprando aquilo para compensar. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem várias empresas, inclusive alguns clientes nossos ali que eu apresentei, que fazem seus inventários de carbono, mensuram a emissão de carbono, e todo ano vai lá e compra voluntariamente um crédito para compensar aquela quantidade que ele está emitindo. Ele não é obrigado por lei a fazer isso. Ele faz isso voluntariamente, por estratégia de responsabilidade socioambiental, por querer se posicionar dessa forma, está preocupado com a pauta, etc. Pelo mercado dele exigir, enfim, por várias razões. Tá? Então, existe um mecanismo existe um mercado de carbono baseado no comércio de emissões que está ligado ao governo, estabelecer limite, e existem os mecanismos baseados em projetos que geralmente são atrelados a uma regulação internacional, como o mecanismo de desenvolvimento do Tratado de Kyoto, e alguns mecanismos voluntários que eu vou citar agora mais para frente. Então, além dessa diferença, a gente tem uma diferença que a gente chama de mercado regulado e mercado voluntário, que é o seguinte: o mercado regulado, como o próprio nome já diz, está ligado à regulação. Existe mercado regulado num país no momento em que um país determina uma regra que algum setor econômico vai ter limite, e se ele não atingir aquele limite, ele vai ter uma penalidade. E aí ele possibilita ali, dentro desse sistema, o comércio de toneladas de carbono para atingir as suas metas. Então, o driver de consumo de crédito de carbono no mercado regulado é a lei. É a meta de redução obrigatória. No Brasil, a gente não tem isso ainda. Caminha para ter, mas não tem. Hoje, no mundo, a gente já tem mais de 80 jurisdições nacionais ou subnacionais que já têm leis que estabelecem isso. Tá? No mercado voluntário, como o próprio nome já diz, é um mercado voluntário. Quem compra não tem meta obrigatória. Não tem meta por lei. Então, quem está comprando aquilo para compensar está fazendo aquilo voluntariamente. Tá? E aí você tem mecanismos independentes que conferem aquele crédito regulado, aquele crédito voluntário.
Então, o crédito voluntário não tem, geralmente, vínculo com o governo. São mecanismos independentes desenvolvidos por organizações não governamentais que conferem crédito a determinados projetos. Tá? Bom, então, aqui só uma ilustração rápida de tipos de mercados existentes nessas modalidades que eu falei. Tá? Aqui, não vou passar nessa figura por causa do tempo, vou avançar um pouquinho. Tá? E aí, então, assim, conceituando, então, o que é crédito de carbono? Tá? O crédito de carbono, a gente aqui no Brasil hoje, como a gente não tem um mercado regulado, a gente só atua no mercado baseado em projetos, no mecanismo baseado em projetos, seja no mercado voluntário, seja através dos mecanismos estabelecidos no Protocolo de Kyoto, no Acordo de Paris, que o Brasil estabeleceu. Que o Brasil ratificou. Tá? Então, o Brasil ratificou esses dois tratados, esses dois acordos, e ele pode participar dos mecanismos criados por ele. Então, a gente só participa disso, a gente não tem um comércio de emissões ainda no Brasil. Tá? Então, para a gente, hoje, o crédito de carbono é uma espécie de certificado que comprova que determinada atividade ou reduziu, ou removeu, ou evitou a emissão de 1 tonelada de CO2 equivalente. Então, esse ativo de crédito de carbono está atrelado a essa redução, remoção ou evitar 1 tonelada de CO2. E que alguém tem interesse em comprar, seja para cumprir a meta obrigatória, seja para compensar voluntariamente. Tá? O que é importante ter cuidado? O fato da gente evitar, com algum projeto nosso, ou com alguma atividade nossa, 1 tonelada de CO2, não nos fornece automaticamente um crédito de carbono. Para a gente ter esse crédito de carbono, a gente tem que passar por um processo de certificação que eu vou explicar mais à frente como é que funciona. Tá? Mas beleza, que projetos podem gerar crédito de carbono? Tá? Então, a gente tem projetos de redução ou prevenção da emissão, que são justamente tecnologias que reduzem ou que evitam a emissão em relação a determinado cenário. Então, por exemplo, projeto de energia renovável, projeto de substituição de combustível industrial, projeto de eficiência energética, de fertilizantes menos emissores, de conservação de floresta, etc. E projetos de remoção, que são projetos que captam carbono da atmosfera. Então, por exemplo, atividades de reflorestamento e florestamento, ou implementação de tecnologias que capturam CO2. Tá? Quais são os projetos mais comuns, tá, no mercado? Então, a gente tem projetos ligados, por exemplo, à energia, né, que são projetos de energia renovável como um todo, eólica, solar, biomassa, hídrica. Projetos relacionados a resíduo, por exemplo, captura de biogás gerado pela decomposição do resíduo e geração de energética a partir daquele metano, reuso de resíduos sólidos, projetos de florestamento e conservação de floresta, projetos relacionados ao uso de fertilizantes nitrogenados menos intensos na agricultura, projetos de uso de combustíveis em caldeira. Então, por exemplo, você substituir óleo, substituir carvão mineral por biocombustíveis, por biomassa, ou até pelo próprio gás natural, que é menos emissor do que o carvão. Né? Então, substituição de combustível industrial. Então, isso, no aspecto de transporte, de logística, né? Projeto de substituição de frota para veículos menos intensivos em carbono, por exemplo, baseado em biocombustíveis, em biometano, em veículos híbridos, etc. São tipos de projetos que podem ser projetos elegíveis a crédito de carbono. Então, aqui, nesse slide agora, eu mostro rapidamente, você vê a escala de cada gráfico, assim, desse é um pouquinho diferente, para dar a dimensão de vocês da quantidade de crédito emitido para cada tipo de projeto no mundo. Tá? Então, vocês veem que o projeto de energia renovável hoje, ele tem um grande volume de emissão, issuance, em inglês, emissão de crédito, e o retirement, o que é que é? É o crédito aposentado, é o crédito que já foi vendido e foi tirado de circulação do mercado, para compensar a emissão de alguém. Tá? Então, aqui no lado esquerdo, a gente na faixa de cima, estão os projetos que a gente tem mais crédito emitido no mundo. Então, a gente tem projeto de energia renovável, projeto da indústria química, de processos químicos, projetos relacionados à floresta, seja conservação de floresta, seja reflorestamento, e projetos relacionados à gestão de resíduos. São os projetos que são mais comuns e que têm mais crédito emitido no mercado. Embaixo, a gente tem projetos aí que têm também um nível de emissão, mas estão abaixo do de cima. Então, projeto de eficiência energética, projetos relacionados aqui, principalmente, que a gente chama de household, são projetos relacionados à habitação, principalmente de baixa renda, principalmente na África. Então, esses gráficos aí é principalmente projetos de fornos eficientes na África, de saneamento de residências na África. A gente está até fazendo um projeto desse em Moçambique. E projetos relacionados à agricultura e transporte. Tá? Então, aqui só para dar uma dimensão de vocês, quem tem mais volume de crédito emitido hoje no mercado. Tá? Quais são os pontos críticos para um projeto de crédito de carbono? Tá? Porque nem todo projeto que reduz a emissão consegue se tornar projeto de crédito de carbono. Um ponto crítico, tá, é o que a gente chama de adicionalidade.
é a gente comprovar que aquele projeto específico não é um projeto que é prática comum no país, e é um projeto que precisa daquela receita do mecanismo de carbono para se tornar mais viável, mais atrativo financeiramente. Esse é um ponto crítico que a gente tem mostrado no projeto. Depois, quando a gente vai desenvolver um projeto de crédito de carbono, a gente tem que descrever todo aquele projeto de acordo com a metodologia que está aprovada por aquele padrão que a gente está submetendo no projeto. Não é da cabeça da Ecofinance nem do Eduardo que sai o projeto. A gente tem que pegar o projeto que está sendo submetido pelo cliente, olhar a metodologia, que é a metodologia que vai me guiar para dizer como que eu calculo a redução de emissão daquele projeto e o que é aquele cenário que traz redução de emissão a partir daquela atividade. Tá? Então, a gente tem que ser totalmente aderente à descrição do projeto, à metodologia que está aprovada por aquele padrão. A gente tem que mostrar que o projeto contribui para o desenvolvimento sustentável, a gente tem que mostrar como os stakeholders locais foram engajados no projeto, e a gente tem que mostrar como a gente vai monitorar as reduções de emissões de carbono do projeto. Porque quando a gente aprova um projeto de crédito de carbono, ele está apto para gerar crédito por 10 anos. E eu aprovo projetando uma redução de carbono que ele vai me trazer ao longo do tempo. Essa redução pode acontecer ou não. Por exemplo, eu vou prever que eu vou substituir minha frota de transporte em, sei lá, 2.000 veículos por ano. E quando eu vou executar na prática, eu não estou substituindo 2.000 veículos por ano, eu estou substituindo 1.500. Então, a minha redução de carbono vai ser diferente. A minha energia renovável que eu implementei no projeto, estou prevendo de gerar X megawatt-hora por ano. Quando eu vi na prática, ela gerou X megawatt-hora menos 30%. Então, ela está gerando menos crédito, está gerando menos energia renovável. Então, a execução do plano de monitoramento é que vai me dizer quanto de crédito eu vou gerar ao longo do tempo. Tá? Então, já entrando nesse assunto, como que a gente obtém crédito? Tá? Eu vou acelerar aqui por causa do tempo. Tá? Todo projeto de crédito de carbono, em qualquer mecanismo que ele vai submeter nesse mecanismo baseado no projeto, ele segue um fluxo de aprovação que é bem parecido com esse aqui que eu estou trazendo. Então, a gente primeiro elabora um projeto que a gente descreveu o que é a atividade do projeto. Então, é um projeto de transporte, um projeto de agricultura, um projeto de energia. Qual é a metodologia que eu estou utilizando? E vou descrever todo o cenário baseado naquela metodologia. Depois, esse projeto tem que ser auditado por uma auditoria credenciada pelo mecanismo e depois ele vai para registro do mecanismo. Terceira fase em azul ali. Quando ele está registrado, ele está aprovado, ele está apto a gerar crédito. E aí ele fica apto a gerar crédito por 10 anos. E aí eu começo a fase que eu falei de monitoramento. Eu vou monitorar se aquilo que eu previ está, de fato, sendo acontecido ou o que está acontecendo na prática. Eu vou gerar crédito conforme a prática, não conforme o que eu previ. E aí, periodicamente, eu vou ter verificações de auditoria para emitir o crédito. Emitido o crédito ele é emitido o ativo crédito carbono. Ele é uma tonelada de CO2 que foi reduzida, removida ou evitada. Ele não é emitido dinheiro no projeto. Ele é emitido crédito. E aí, o crédito eu comercializo com quem tem interesse em comprar. E aquela empresa que está comprando o crédito que vai pagar para a empresa que está vendendo para o dono do projeto. Tá? Então, o mecanismo ele confere o crédito, depois o crédito é comercializado pela empresa. Tá? Bom, entrando agora na parte boa do mercado, né, vamos falar um pouquinho sobre a movimentação financeira do mercado. Eu vou falar um pouquinho do mercado regulado e do mercado voluntário. Eu diferencio isso aqui na apresentação. Tá? Então, aqui, só para dar uma dimensão para vocês, hoje a gente tem 89 cidades ou países no mundo com instrumentos regulatórios que regulam a questão de carbono. Tá? A gente tem, os que estão em vermelho ali são que têm taxa de carbono implementada, e os que estão em azul são que têm comércio de emissão implementado, e alguns que estão em azul claro são os que estão com comércio de emissão em consideração, dentre eles o Brasil. O Brasil está considerando fazer isso, o projeto de lei já foi aprovado na Câmara de Deputados. Tá? Bom, essas regulações, né, que impõem tanto taxa de carbono como comércio de emissões, elas movimentaram no mundo em 2023 104 bilhões de dólares. Então, 104 bilhões de dólares foi o que foi movimentado para os governos que estabeleceram essas regulações, seja através dos comércios de emissões, seja através das taxas de emissões. Tá? E aqui são setores econômicos que geralmente são cobertos nesses mercados regulados. Então, o que está em vermelho, né, são setores que nesses países ou cidades que têm, ou estados, que têm regulação, são setores que estão cobertos com taxas sobre emissão, e o que está em azul escuro são setores que participam do comércio de emissões. Então, o setor de energia e eletricidade geralmente é taxado e geralmente participa do comércio de emissões, o setor industrial, o setor de mineração e atividades extrativas, o setor de aviação, construção também, o setor de transporte já participa menos dos comércios de emissões, mas tem geralmente taxas associadas. O setor de agricultura também participa menos globalmente do comércio de emissões, mas tem também taxas associadas.
o setor de resíduos também ainda tem poucas participações globalmente. Tá? Bom, falando um pouquinho do mercado voluntário de carbono. Tá? O mercado voluntário de carbono, que é justamente o mercado que movimenta aquelas negociações para quem compra voluntariamente. Né? Esse gráfico aqui mostra a movimentação de 2005 até 2023. Tá? A gente teve um crescimento, que vocês veem ali, a partir de 2020, né? Principalmente com a entrada em vigor do Acordo de Paris e com o fortalecimento da pauta ESG. 2021 foi bem elevado em movimentação financeira, 2,1 bi do mercado voluntário. 2022 caiu um pouco e 2023 caiu bastante. Aí a pergunta é, por que 2023 caiu bastante? Né? A gente tem algumas questões aqui que impactam. Duas questões. Guerras que aconteceram no mundo, né, que acabaram impactando de alguma forma esse tipo de movimentação. E outra questão que foi importante foi que houve muita crítica, tanto internacional, principalmente internacional, sobre alguns mecanismos de carbono voluntários. Então, provavelmente, pode ser que vocês tenham lido na internet algumas críticas sobre, por exemplo, geração de crédito de projetos na Amazônia, de conservação de floresta na Amazônia. Né? Então, houve críticas que saíram do The Guardian na Inglaterra, do Financial Times, etc., criticando os mecanismos que conferem crédito de carbono, principalmente no setor florestal. Tá? E isso gerou uma espécie de desconfiança no mercado, que acabou abalando o mercado como um todo. Né? Então, hoje o mercado está se recuperando disso. Né? A gente tem aí realmente, assim, as metodologias têm que evoluir em alguns critérios. Né? E a gente tem hoje também um compasso de expectativa para que o mercado de carbono do Acordo de Paris entre em vigor, porque ele não entrou em vigor ainda, está com regras para serem definidas. Então, a gente tem uma expectativa de que um acordo global entre, de fato, em vigor com o novo mercado do carbono, e a gente tem uma crise, vamos dizer assim, de credibilidade do mercado voluntário que trouxe um pouquinho ele para baixo e que fez surgir várias instituições globais para avaliar esses mecanismos voluntários de carbono. Tá? Bom, aqui está mesmo com essa questão dessa crise que aconteceu no ano passado, o volume de emissão de crédito aumentou bastante no mercado voluntário. Então, a gente teve, por exemplo, em 2023, a emissão de 4,1 bi em crédito de carbono. Mas os preços, esse gráfico aqui mostra o comportamento de preço, caiu bastante, né? Justamente por essa crise de credibilidade. Então, a gente teve ali, por exemplo, na curva laranja, né? Os créditos de remoção, que são créditos associados a reflorestamento, que em 2022 chegaram a passar de 20 euros a tonelada, de 20 dólares a tonelada de carbono, chegaram ali a baixar de 14, 13 toneladas. Projetos de energia renovável, que são do azul claro ali, chegaram ali a atingir 6, 7 dólares a tonelada de carbono, e hoje estão aí em torno de 2 dólares, alguma coisa assim. Né? Então, assim, vocês veem também que aqui há uma diferenciação de preço de crédito de carbono para tipos de projetos diferentes. O projeto de remoção valendo mais e o projeto de energia renovável, por exemplo, valendo menos. Né? Então, por isso que eu falei, às vezes eu chego um cliente, eu alguém para a gente, olha, eu vi que crédito de carbono não vale tanto. Depende. A gente está falando de quê? A gente está falando de crédito de carbono de que tipo de projeto? A gente está falando de que tipo de mecanismo? É um mecanismo ligado à ONU? Tem outra credibilidade. É um mecanismo ligado a voluntário? Tem outra credibilidade. Então, assim, existem diferentes tipos de crédito de carbono, que podem ter preços diferentes. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter também quando estiver falando de crédito de carbono. Já partindo para o meu último ponto, por causa do tempo, tá? Falar um pouquinho sobre o mercado regulado do Brasil. Então, a gente tem esse projeto de lei, tá? Que está aprovado na Câmara de Deputados, foi aprovado em dezembro de 2023, e está em trâmite no Senado. Esse projeto de lei ele pretende estabelecer o Sistema Brasileiro do Comércio de Emissões, que é um modelo cap and trade tradicional, que estabelece um limite para setor econômico, e a partir desse limite, o setor, se emitiu menos, pode comercializar. O projeto de lei exclui a agropecuária, a produção primária da agropecuária ser coberto por esse sistema, tá? Então a agropecuária vai ficar fora, pelo menos inicialmente, tá? E ele contempla que as instalações que emitam mais de 25 mil toneladas de carbono por ano vão ter limite de emissões. Ele não especificou muito bem os setores, mas ele estabelece isso. Então, todas as instalações que façam seu inventário de carbono, que vai ser, na verdade, vários setores vão ter a obrigação de fazer inventário de carbono, já é um passo, já é um ponto, né? Para ver quanto emite. As que emitirem mais de 25 mil vão ter que entrar no sistema de comércio de emissões. As que emitirem menos de 25 mil, mas mais de 10 mil toneladas, vão ter que reportar anualmente para o governo nacional um plano de monitoramento das remoções de emissões de carbono da sua instalação. Tá? Bom,
esse projeto de lei ele prevê alguns ativos, tá? O primeiro ativo é a cota brasileira de emissão, que é justamente essas permissões de emissões. Ele chama de cota brasileira de emissão. E o governo vai outorgar, de alguma forma, para determinadas empresas de determinados setores, o direito de emitir uma tonelada de carbono, uma cota brasileira de emissão. Além disso, ele prevê o crédito de carbono com outra nomenclatura. Ele chama de certificado de redução ou remoção verificada de emissões, que é um ativo representativo de uma redução de tonelada, a redução de uma tonelada de carbono, seguindo uma metodologia que está credenciada pelo governo. Tá? E ele ainda possibilita que um crédito de carbono gerado em outro mecanismo, como o mecanismo atrelado ao Acordo de Paris ou ao mecanismo de desenvolvimento limpo, seja utilizado para atingir os limites. Aí, isso ainda vai ser regrado, obviamente, então, mas existem esses três conceitos de crédito de carbono, de ativos de carbono, vamos dizer assim, no projeto de lei. Tá? O projeto de lei estabelece que o governo brasileiro vai estruturar um plano nacional de alocação, que é justamente o plano que vai determinar quais são os setores econômicos que vão ter limite, o limite vai ser dado em tanto volume para cada empresa, qual vai ser a quantidade de cota que vai ser alocada, né, e como que vai ser essa cota vai ser alocada? Vai ser gratuita? A empresa vai ter que pagar por isso? Como que vai ser isso? E qual é o percentual máximo que eu posso usar de crédito de carbono para atingir minha meta? Isso o governo vai determinar também nos planos nacionais de alocação. Tá? Existem prazos para a implementação depois que esse projeto de lei for aprovado. Ele não foi aprovado ainda. Tá? Mas depois que ele for aprovado, o prazo de implementação que está se prevendo é de 12 meses para a edição e regulamentação da lei, depois um período de 1 ano para se operacionalizar os instrumentos de relatar as emissões do governo, e depois 2 anos para, de fato, iniciar esse mercado. Então, depois da lei aprovada, vai uns 4 anos para frente para o comércio de carbono, de fato, começar, no máximo, né? O comércio de carbono, de fato, começar a vigorar no Brasil. Tá? Mas esse cronograma que está montado. Então, para finalizar, assim, tendências, né, que a gente tem que ficar atento. O Acordo de Paris, que é o acordo que substitui o Protocolo de Kyoto, ele define um mercado de carbono, mas que ele não está regulamentado ainda, está em regulamentação. A gente espera que no máximo 2025 isso esteja já em vigor. Tá? A gente vai ter um mercado interno de carbono no Brasil, mais cedo ou mais tarde, que é esse projeto de lei que caminha. Né? A gente tem que ver como é que o mercado interno do carbono no Brasil se conecta com os mercados internacionais. E a gente vem observando, né, um avanço das várias políticas corporativas que buscam descarbonizar o seu negócio com um drive de demanda de crédito de carbono. Então, são empresas, por exemplo, no Brasil, que querem se posicionar como empresas que estão reduzindo a emissão de carbono, que estão sendo neutras em emissão de carbono, comprando crédito de carbono também para compensar. Tá? Bom, gente, eu tentei correr, era muito assunto, mas espero ter sido contribuindo de alguma forma para o conhecimento de vocês. Fico à disposição para tirar dúvida, aqui está meu contato também, tá? E qualquer coisa a gente pode falar agora. Boa tarde, estão me ouvindo? Sim. Volta no Então, em primeiro lugar, parabéns ao Maureen, aí, mais uma iniciativa excelente aí de trazer ao mercado situações interessantes e conhecimento. Sendo bem objetivo, lá em 90, a gente, até eu fui o coautor desse livro, Aquecimento Global e Créditos de Carbono. A ideia era trabalhar com florestação, tá? E o que se esperava, se o assunto evoluísse, e hoje vem à tona, né? Esperamos que evolua, era que simplesmente se faz digamos, um projeto de florestação ou reflorestação, e o crédito de carbono seria uma oportunidade para um valor agregado de maneira automática, né? Quem quiser faz o projeto e teria, então, como consequência, agregado a questão da possibilidade de gerar o crédito de carbono, tá? Você falou na questão da adicionalidade, tá? Da onde ficou um pouco subjetivo a questão de quando que pode ou quando que não pode agregar, porque não poderia cair numa situação normal, né? Então, assim, quando eu faço um investimento em florestação ou reflorestação, é um investimento bem conhecido, é uma situação normal, e as emissões ou as economias a partir dali são consequências naturais, né? Então, não sei se você pode explicar um pouquinho mais a fundo a questão da adicionalidade e, sobretudo, se puder focar na questão da florestação ou reflorestamento,
exemplificar o quando dá, o quando não dá, o sempre dá, qual é a questão da adicionalidade na reflorestação? Bom, vamos lá. Reflorestamento, inclusive, hoje é um projeto que é muito bem visto, tá? No mercado, né? Um projeto que hoje tem um valor agregado interessante, assim, mais interessante que outros projetos, né? Como energia renovável, como própria conservação de floresta, né? Então, um projeto por que é mais valorizado? Porque é um projeto que vai trazer remoções de emissões adicionais, né? Você está trazendo, florestando e trazendo um tipo de ativo que remove a emissão de carbono. Então, assim, a gente tem no conceito de adicionalidade dois parâmetros. Um é de trazer emissões adicionais que não ocorreriam na ausência daquele projeto, né? Esse é um ponto que eu acho que o reflorestamento, isso aí cobre bem. Mas a gente tem outro ponto, que é comprovar que a receita do crédito, ela de alguma forma ajuda, né, a superar determinadas barreiras. Tá? Então, quando a gente está falando de reflorestamento, eu não sei se exatamente se eu estou falando só de reflorestamento comercial ou até de reflorestamento como um todo, mas, por exemplo, quando a gente está falando de reflorestamento de eucalipto, né, Seria eucalipto, por exemplo, comercial. Por exemplo, pronto. Então, o reflorestamento de eucalipto comercial padrão, né, para atividade de celulose, por exemplo, não é um tipo de projeto que gera crédito de carbono, justamente porque ele não consegue comprovar a adicionalidade financeira. Ele é um tipo de projeto que tem o seu fluxo comercial normal, né, que tem a sua intenção ali de viabilidade financeira comum, tem geralmente seu ciclo lá de 7 anos para ser colhido, tal, etc. Ou, enfim, tem uma variação em torno disso. Mas é um projeto que, por exemplo, dentro das condições padrões normais de mercado, não se viabilizaria. Onde que ele se viabilizaria? Se ele está dentro de uma área que é uma área, de repente, degradada, né? E aquela área está degradada, e aí você vai recuperar a área trazendo um tipo de componente, né, de plantio de reflorestamento de eucalipto, que não aconteceria ali, naquele momento, né, e que vai trazer remoção. Aí é outra situação. Aí a gente está trazendo um outro componente, entendeu? Então, não é que o reflorestamento de eucalipto é impossível. Ele não é impossível, mas ele tem que ocorrer em certas condições diferentes. Dentro do padrão comercial normal, né, do ciclo normal de celulose, etc., de plantio e colheita, ele não se viabiliza, porque ele está dentro das suas condições comerciais normais, entendeu? Tá bem, assim, ficou bem claro, obrigado. E aí, assim, para cada tipo de projeto, essa discussão de adicionalidade, ela é um pouco diferente, porque são características de projeto totalmente diferentes, né? A gente está falando de um projeto de reflorestamento, é totalmente diferente, a gente está falando de um projeto de implantação de energia renovável ou de substituição de frota em transporte, né? Então, são contextos diferentes. Aí tem discussões diferentes a serem feitas. Tá bem, obrigado. Eu tenho uma pergunta, até para algumas outras pessoas também queiram perguntar. No caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, falou em transporte. A matriz, a quantidade de transportadoras no Rio Grande do Sul é bem significativa. É possível fazer um projeto por empresa ou por setor ou por entidade? Certo? É possível fazer projeto por empresa, é possível fazer projeto por entidade, por setor, tá? Existe uma figura, né, nesse projeto de crédito de carbono, que é o programa de atividades. Ou, em inglês, eles chamam de Bundled Project, que é um projeto agrupado, vamos dizer assim. Então, você pode, no mesmo projeto, agregar várias instituições, ou uma instituição única que congrega vários players, né, para fazer um projeto único. É possível. Aí tem que fazer essa coordenação, né, dessas entidades para que isso aconteça. Então, a gente tem caso, por exemplo, de um programa de atividades de uma empresa de energia, né, onde ela aprovou o programa de energia renovável, e aí, ao longo do tempo, ela foi desenvolvendo novos projetos e foi entrando esses projetos no programa, né? Isso para uma empresa específica. Mas poderia ser para um setor, né? Não tem problema. Samuel, vou fazer alguma provocação. O presidente da FENACE é uma entidade que representa a logística reversa, a sede está em Passo Fundo. Acho que o teu setor tem bastante dúvidas. Gostaria de te ouvir também. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutora Maurine, tudo bem? Parabéns pela apresentação. Dizer que essas ações são muito importantes, né?
Como foi mencionado, eu represento uma federação nacional que trabalha na área do agro, direcionada para os produtores rurais, para as revendas, cooperativas. A sua fala também, doutor, com relação à questão do transporte, da logística reversa, é muito importante. E nós tivemos aqui um resumo de tudo que se tem hoje como discussão e a importância que tem, embora até me surpreendi de essa PL 2015, né? Até gostaria de ver o que a gente pode ajudar aí para dar uma acelerada, porque penso que é muito importante. Na verdade, ela mudou, eles vão mudando. 2018, né, depois. 24. Né? Então, foi um projeto de 2022 que estava pensado com o que já existia em 2015, fizeram uma junção dos projetos de lei. E agora, no Senado, inclusive, mudaram o número, né? Mas... Isso, 184-24 ficou, né? Então, foi esse ano mesmo que houve uma movimentação. Isso. Perfeito. Me surgiu aqui alguns questionamentos e também provoco isso na questão do coletivo, né? Como que nós poderíamos aplicar projetos como esse dentro de um programa que pudesse beneficiar a todos, por exemplo, um produtor rural, né, na sua propriedade, não falando de comércio, mas falando de um produtor com CPF, talvez aquele com CNPJ. Como é que nós poderíamos pensar num programa que pudesse ser aplicado para todos, não pensando só no Rio Grande do Sul, mas também em outros estados? Sim. Veja, existe essa possibilidade, né, de você fazer projetos contemplando diversos players, né, seja PJ, seja pessoa física, né? Óbvio que, assim, quando você vai fazer um projeto que envolve vários players, tem a sua dificuldade de arranjo, né? Então, firmar esses contratos de alguma forma que garanta, né, que aquele crédito vai ser compartilhado com todos, ou como que vai ser compartilhado, etc. E além dos desafios também de monitoramento, porque o monitoramento da redução, ele acontece nas propriedades, né? Então ele acaba sendo, ele é delegado aos vários players que estão ali envolvidos, né? Então vai ter que estar todo mundo jogando o mesmo jogo, vamos dizer assim, e cuidando para que aquele jogo aconteça, né? Mas é possível fazer. Então a gente tem, por exemplo, casos de uma empresa até do segmento de transporte que fez um projeto. Na verdade, ela não é do segmento de transporte, ela atua muito forte no segmento de transporte, através daqueles cartões corporativos de abastecimento, né? Então, qual é o projeto dela? É incentivar a substituição de combustível nos clientes dela. Então, no momento que o cliente dela migra, por exemplo, da gasolina para o etanol, há uma redução de carbono. Apesar do etanol ser financeiramente um pouco mais caro, talvez não valha a pena em algumas regiões, mas há uma redução de carbono. Então, essa migração do combustível dos clientes dessa empresa, né, dos vários clientes, aí pessoa física, pessoa jurídica, tal, etc., né, usando aquele cartão, traz uma redução de carbono e traz o crédito de carbono que é gerenciado por essa empresa matriz. Então, pensando num contexto de associação, né, ou de federação, né, a federação tem a possibilidade de articular, né, com seus vários federados, vamos dizer assim, né, para desenvolver projetos que incluam todos. Né? Aí, pensando no agro, você tem algumas possibilidades. Tem a possibilidade, por exemplo, o agro, assim, a gente tem muita emissão relacionada à questão do adubo nitrogenado. Né? Então, assim, você fazer algum tipo de trabalho de substituição para adubos que tenham a presença de menos nitrogênio, é um exemplo, né, de projeto que tem metodologia, né, dentre vários outros, né? Você integrar, por exemplo, lavoura, pecuária, em conjunto. Então, tem várias metodologias para o setor do agronegócio, né? Aí tem que ser estudado, assim, os melhores modelos e quais seriam as melhores, assim, oportunidades, vamos dizer assim, né? Queria pegar esse gancho, tá conosco aqui uma das pessoas que mais entende de pecuária no Brasil, e principalmente no Rio Grande do Sul, foi secretário da Agricultura. Isolan, qual a tua visão? Tá sem som. Tá sem som. O microfone está desligado, Floriano. Ligou agora? Sim, ligou. Liguei. Desculpe, é que eu acabei sobrepondo ao senhor aqui, acabei clicando aqui, tá bem? Meu nome é César Bianchini, sou de Santo Ângelo, engenheiro agrônomo. Dentro desse processo todo aí do mercado voluntário do carbono,
a gente entender assim, são várias etapas, né? Talvez pudesse colocar para nós assim, tenha desde o inventário até a tokenização e o comércio final. Aonde sua empresa, sua consultoria, seu trabalho, quem é que faz todas essas etapas aí para a gente poder se localizar onde é que nós estamos aqui? Sim. O que é que a nossa empresa faz, tá, nesse processo? A gente faz desde a concepção da elaboração do projeto, que era aquela primeira fase que a gente mostrou no ciclo, não sei se você se lembra, que é a elaboração do projeto, né? E aí, o que é elaborar o projeto? É pegar o seu projeto, colocar no papel, conforme o modelo do mecanismo que a gente vai submeter ao projeto, descrever ele, mostrar como é que o projeto vai reduzir a emissão, como é que ele vai monitorar, etc. Depois que a gente elabora o projeto, a gente acompanha todo o processo de certificação. Então, você vai ter que passar por uma auditoria, né? Então, a gente acompanha esse processo de auditoria com você e dá suporte nesse processo de auditoria. Depois, o projeto vai para o registro, né? A gente acompanha você no registro. E depois, a gente faz todo o processo de monitoramento e elaboração dos relatórios de monitoramento do projeto, né? Que é justamente que você vai comprovar quanto você reduziu de emissão de carbono, né? Na prática. Então, ao longo dos anos, a gente vai fazendo esse relatório de monitoramento e acompanhando a emissão e vende o crédito, né? Então, se você quiser nos ter como parceiro de venda do crédito, a gente também vende o crédito. Então, como eu coloquei lá no início da apresentação, a gente já comercializou mais de 15 milhões de créditos de carbono, né? Então, assim, a gente vai do início da elaboração até a venda. A gente não trabalha nesse processo de tokenização, tá? A gente trabalha com venda do crédito, efetivamente, através das transferências pelos mecanismos já existentes. Floriano, está com o microfone aberto ou não? Estão ouvindo? Sim. Tá bom. Eu, desde 1950, mais ou menos, são 25, são quase há 30 anos eu vejo falar em crédito de carbono. E até recebo algumas pedidos de informações de algumas empresas que, eventualmente, eu fiz florestamento ou fruticultura, mas são empresas da área metalmecânica, que às vezes me perguntam. Então, eu vou ser bem objetivo, porque eu gostei muito do palestrante. A pergunta é o seguinte: alguém no Brasil já recebeu dinheiro por venda de crédito de carbono? Sim, com certeza. Boa pergunta. Inclusive, acho que uma das empresas que está aqui, que é nossa cliente, eu já vi aqui que faz parte de um projeto, já recebeu, inclusive, dinheiro da venda de crédito de carbono também. Tá? Então, assim, a gente, como eu falei ali no início da apresentação, né? A gente já vendeu 15 milhões de crédito de carbono de projetos, alguns aqui no Rio Grande do Sul, outros fora. Todos eles já venderam crédito, já receberam dinheiro na conta, né? Então, assim, é um mercado que acontece. Hoje o Brasil tem cerca de 300 projetos aprovados nos principais mecanismos de carbono, né? Então, a gente tem um fluxo de venda razoável já no mercado. A gente tem empresas, inclusive no Rio Grande do Sul, Zé Floriano, que compra crédito de carbono, né? Então, vou dar alguns exemplos, né? Que eu posso dar até porque isso está no mercado, não tem problema. Então, por exemplo, o Sicredi, né? Que é nosso cliente, que tem origem aqui no Rio Grande do Sul, né? O Sicredi, todos os anos, ele compra crédito de carbono para compensar as emissões de carbono dele, entendeu? Então, ele compra crédito de carbono, às vezes, de projeto que a gente desenvolve, às vezes, de projeto que a gente não tem nada a ver, né? Mas compra crédito de carbono. Então, tem, sim, várias empresas já receberam venda de crédito de carbono, inclusive a minha, né? Porque a gente, quando vende crédito de carbono, a gente geralmente fica com um percentual. Tá? Bom, só para dar a oportunidade para os outros, concluo a minha participação dizendo que, uma ocasião, fui procurado por um advogado com um projeto de crédito de carbono. Eu até investi, uma importância pequena. E depois fiquei sabendo que o projeto dele não tinha sido auditado, não tinha sido aprovado, era apenas uma ideia no papel. Fico muito satisfeito quando o senhor me disse que até a Sicredi já está comprando. Eu fiquei muito satisfeito e criei um entusiasmo, novamente, pelo setor. Legal. Agora, só digo o seguinte, é importante ter cuidado, foi boa essa sua fala, porque é bom ter cuidado, porque, assim, por isso que eu falei um pouco sobre os mecanismos ali. E porque teve uma slide lá que eu falei, olha, só reduzir a emissão não dá direito a crédito de carbono. A gente tem que passar por aquele processo de certificação, né? Enquanto você não passou pelo processo de certificação, você não tem crédito de carbono para vender. Então, muitas vezes, isso acontece com a gente também, tá, seu Floriano? De chegar projetos dizendo, olha, eu tenho crédito de carbono aqui para esse projeto. Eu tenho
sei lá, 1 milhão de crédito de carbono nesse projeto. Aí a primeira pergunta que eu faço para ele, qual mecanismo emitiu o crédito de carbono? Na primeira pergunta, eu já derrubei o negócio, porque eu já vi que não tem mecanismo nenhum que emitiu o crédito de carbono. O que ele tem é justamente uma ideia de que a atividade dele gera o crédito de carbono. Né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque o crédito de carbono tem que ser concedido por um mecanismo internacional, custodiado, que garante que quando a gente venda há transferência, etc., né? Para evitar problemas. Pessoal, Guaraci, alguma dúvida? Guaraci de São Borja, região das Missões. O Rio Grande do Sul está bem representado aqui. Está desligado o microfone, Guaraci. Está desligado, o microfone. Desculpe, estava falando mudo, né? Por sinais. Boa tarde a todos, então. Obrigado, senhor Maurênio, aí, pelo convite para estar participando, mas com o intuito de conhecer mesmo. Não conheço nada da área, né? Então, para conhecer como funciona o mercado de carbono aí. Obrigado, Guaraci. Bom, pessoal, alguém mais? Alguma dúvida? Sugestão? Bom, e não tendo, quero agradecer ao Eduardo. Como vocês perceberam, Eduardo é um profundo conhecedor do assunto, é um parceiro, a Ecofinance é um parceiro da Imstort, então, a partir de agora, os senhores sabem que se tiver algum interesse ou algo dentro desse setor, seja através da própria Ecofinance ou da Imstort, nós estamos abertos a entender e a colaborar nessa questão, que é o que já estamos, inclusive, conversando. Semana passada conversamos em Passo Fundo com a FENACE, mas aqui o Rio Grande do Sul tem setores, né? Eu dou um exemplo, um cliente nosso, uma cimenteira aqui do Rio Grande do Sul, que é futuramente uma das grandes compradoras de créditos de carbono, né? Por conta de setorizações que vão exigir. Isso é parte do jogo e eu acho que por isso que é a ideia do evento. Eu queria também comentar para aqueles que tiverem, gostaria muito que vocês participassem. Nós estamos fazendo dia 4 de setembro um outro evento sobre as enchentes como gestão de crise. Então, vai estar aqui pessoas relacionadas à cidade de Guaíba, que foi uma das grandes prejudicadas aí na enchente, a PUC e a Sojipa, que vão falar sobre como geriram a crise, a experiência da enchente fazendo a gestão de crise dos abrigos. É um assunto bastante interessante. E convidar também, a partir de setembro, nós vamos ter um podcast que vai se chamar Pod Business, onde a gente vai estar entrevistando empresários, e o primeiro convidado é o diretor da BID, que está vindo para a feira da Expo Inter e vai participar, aceitou participar do nosso programa, e também o presidente do Hidroliva, o Renato, vai falar sobre o crescimento do azeite de oliva e uma cervejaria de ametista. Então, o nosso papel aqui, enquanto empresa de desenvolvimento de negócio e consultoria, é sempre trazer conhecimento, uma nova visão, né, Eduardo? Que eu acho que o Rio Grande do Sul, em breve, vai estar bem engajado. E uma última informação no setor do crédito de carbono: a PUC, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, já criou um pós-graduação e vai ter um setor, assim como tem o Tecnopuc, relacionado ao crédito, será uma auditora de crédito de carbono, que hoje é feito só em São Paulo, né? Isso, hoje a gente tem algumas empresas, poucas empresas, são poucas, inclusive, no Brasil, né? E a sediada aqui no Rio Grande do Sul... Nenhuma, né? Aí todas elas fora daqui. Isso. Tá. Bom, obrigado pela atenção de vocês, conforme eu prometi, em torno de 1h10, e pela companhia. E obrigado mais uma vez, Eduardo, foi muito bom. Eu quero agradecer esse convite. Obrigado a todos aí pela atenção. Valeu, um abraço. Boa tarde. Muito obrigada. Parabéns ao palestrante e à iniciativa do Maurênio. Obrigado, Floriano. Obrigado.